Olá pessoal, dando continuidade na nossa disciplina de instalações hidráulicas e sanitárias, ainda vamos falar um pouco a respeito sobre as instalações sanitárias de esgoto sanitário. Na aula de hoje eu deixei para falar um pouco sobre o dimensionamento das tubulações, o que é que a gente deve verificar e deve padronizar. Sobre as instalações de esgoto em pavimentos sobrepostos, os níveis de terreno em rede de esgoto e, no caso do reuso das águas servidas nas edificações. Falando um pouco a respeito sobre o dimensionamento das tubulações, as vazões das águas servidas que escoam nas tubulações, elas são variáveis em função das contribuições, ou seja, as unidades Hunter de contribuição de cada um dos aparelhos. A unidade Hunter de contribuição ele é um número que representa a contribuição dos esgotos dos aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual. Cada aparelho sanitário ele possui um valor de unidade Hunter de contribuição específico e ele pode ser visto na tabela 43 fornecida pela NBR 8160. O dimensionamento das canalizações ele é bastante simples. As tubulações com diâmetro ele depende do número total de unidades Hunter de contribuição associadas nos aparelhos sanitários aqui servíveis. A NBR 8160 ela fixa valores dessas unidades para os aparelhos mais comumente utilizados. A bacia sanitária ela possui uma maior vazão que o lavatório. E dessa maneira, entende-se que vazões maiores teremos maiores diâmetros. Assim, com base na contribuição de cada aparelho e nas declividades pré-estabelecidas, elas dimensionam-se todo o sistema. Como o sistema de esgoto funciona por gravidade e essas declividades elas devem ser especificadas no projeto, em geral, adota-se uma declividade mínima de 2% para as tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 milímetros, 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 milímetros, com exceção dos casos previstos na tabela de coletores e subcoletores na NBR 8160. Isso faz com que nos pavimentos sobrepostos, existe a necessidade de prever a altura adequada de pé direito para a colocação de dos forros para esconder essas tubulações sobre a laje no andar superior. Aqui nós podemos ver um pouco de como ocorre o dimensionamento dos ramais de descarga das tubulações. Por exemplo, eu vou mostrar um pouco a vocês. Aproximando aqui a tabela 3, que tem na NBR 8160, no caso deixa eu pegar aqui o lápis para facilitar aqui para vocês. No caso da bacia sanitária, o número de contribuição Hunter está aqui. Ela teria um número de contribuição Hunter de 6 UHC. Se fôssemos verificar aqui na outra tabela, na tabela 3, o diâmetro previsto para isso seria de 6, que seria de 100, certo? Vamos verificar no caso de deixa eu dar uma olhadinha, um lavatório de residência, certo? Seria o número de unidade de contribuição Hunter 1, desculpa, só foi de cima, que poderia possuir um diâmetro nominal de 40. Um diâmetro nominal de 40, ela pode absorver até 2 unidades de contribuição Hunter. E assim por diante. Ou seja, como é que vai ocorrer esse dimensionamento das tubulações? Você vai verificar qual é o aparelho que você vai utilizar. No caso, um bebedouro 0,5, diâmetro de 40. Um tanque de lavar roupa, o HC 3, diâmetro de 40.
A máquina de lavar louça, 50, enfim. E na norma, você pode ver aqui que ela especifica algumas coisas. A bacia sanitária, ela é obrigatória, independentemente que você resolva, faça seus cálculos lá e dê para usar um diâmetro de 75. Não, a bacia sanitária, ou seja, o vaso sanitário, ele é obrigatório ter um diâmetro nominal no ramal de descarga de 100 milímetros. Eu vou lhe mostrar aqui um pouco o que a norma fala aqui embaixo. O diâmetro nominal, DN mínimo, para um ramal de descarga de uma bacia sanitária só pode ser reduzido para 75 caso justificado pelo cálculo de dimensionamento efetuado pelo método hidráulico apresentado no anexo B, e somente depois da revisão da NBR 6452, que aparelhos de materiais cerâmicos, pelo qual os fabricantes devem confeccionar variantes de peças das bacias sanitárias com a saída própria para o esgoto com diâmetro nominal de 75, sem necessidade de peça especial de adaptação. Ou seja, a fim de evitar isso aí, nós utilizamos o tubo de 100, que é o que a norma manda, né? O que a norma determina. Aqui temos o caso dos ramais de esgoto. O que são os ramais de esgoto? O ramal de esgoto é aqueles ramais após os ramais de descarga, certo? Então, o que é que eu vou calcular pelo ramal de esgoto? Eu vou calcular que eu venho de um ramal de descarga de uma bacia sanitária, no caso do banheiro, né? Uma bacia sanitária, de um lavatório, de um ralo, e eu vou verificar qual é o número máximo de contribuição Hunter, certo? Então, a bacia sanitária tem 6 e um lavatóriozinho, 2. Então, 6 com 2, 8. 8, eu vou verificar o número de unidades de contribuição Hunter. 20. 20, então, vou ter que utilizar um diâmetro nominal do tubo de pelo menos 75. E é assim que ocorre o dimensionamento dessas tubulações. Agora vamos falar um pouco sobre as instalações de esgoto em pavimentos sobrepostos. As instalações prediais de esgotos sanitários em pavimentos sobrepostos se diferenciam das instalações em pavimentos térreos pela presença do tubo de queda. Já falamos nas aulas anteriores a respeito desse tubo de queda. Nas residências térreas, por exemplo, o ramal de esgoto do vaso sanitário é ligado diretamente à caixa de dispersão, certo? Isso aqui é muito importante. Na residência térrea, o ramal de esgoto do vaso sanitário, ele é ligado diretamente à caixa de dispersão. Em pavimentos sobrepostos, é necessário prever no projeto arquitetônico a localização do tubo de queda e a coluna de ventilação, além do forro rebaixado para esconder os ramais de esgoto. A parede escolhida para o posicionamento dessas prumadas, ela deverá ter uma largura maior que o diâmetro das tubulações. A ligação do vaso sanitário ela é feita diretamente ao tubo de queda e este é ligado à rede subcoletora de esgoto no solo do edifício. Nas instalações de pavimentos sobrepostos, o forro de gesso ou similar, eliminando os antigos rebaixos de laje, ele é fundamental para a qualidade de um projeto, pois simplifica a execução e diminui a carga da estrutura, que reduz custos e facilita uma posterior manutenção. De acordo com a norma 8160, ela deve ser evitada a passagem das tubulações de esgoto em paredes, rebaixos e forros falsos de ambientes de permanência prolongada. Caso não seja possível, elas devem ser adotadas medidas no sentido de minimizar a transmissão de rodo para os referidos ambientes. Falando um pouco a respeito dos níveis de terreno e rede de esgoto, os níveis projetados da edificação, eles devem ser convenientemente
estudados pelo arquiteto com relação ao escoamento do esgoto por gravidade. O arquiteto ou o projetista, ele deve verificar que a cota do nível do coletor predial de esgoto ela é suficientemente para a ligação do coletor público por gravidade e deve informar na concessionária local, no caso de Campina Grande seria a CAGEPA, antes da execução do projeto, no nível que se encontra o coletor público. Geralmente, a profundidade do coletor ele varia entre 1,5 a 2 metros. E também é importante conhecer o posicionamento do coletor público em relação ao terreno, ao lote. Esse é um tópico bastante importante e ele vem sendo amplamente utilizado, que é falando a respeito do reuso da água servida na edificação. O que seria o reuso dessa água? Seria a água que sai da máquina de lavar, do local onde você lava a mão, que vai diretamente para a descarga. Enfim, vamos falar um pouco a respeito sobre isso. Isso nos auxilia também como é que eu posso dizer? Na economia da conta de água, né? O reuso, ele consiste em direcionar as águas servidas de lavatórios, chuveiros, bacias sanitárias e máquinas de lavar roupa, de lavar prato, para uma mini estação de tratamento. A água, quando utilizada em outras atividades que não o consumo, não precisa apresentar todas as características que a tornam potável. Depois de tratada, a água ela é reconduzida para outras utilizações que não demandam de água potável, como descargas em bacias sanitárias, irrigação de jardins e lavagem de pisos. Além da água potável ela não ser utilizada racionalmente, o seu escoamento de ralos ela também pode ser considerado uma forma de desperdício. E uma alternativa criativa para evitar isso pode ser o reuso da água doméstica. É recomendável para as instalações hidrossanitárias privilegiarem a adoção de soluções, caso a caso, que minimizem o consumo de água e possibilitem o reuso, reduzindo a demanda da água da rede pública de abastecimento e minimizando o volume de esgoto conduzido para o tratamento, sem com isso reduzir a satisfação do usuário ou aumentar a possibilidade de doenças. No caso do reuso para destinação não potável, ela deve estabelecer os parâmetros estabelecidos pela CAGEPA, pelo órgão competente. Para evitar o desperdício nas edificações, vários modelos de reutilização da água, eles vêm sendo estudados. Alguns modelos, eles estão ainda em fase de desenvolvimento e aperfeiçoamento e chegam a economizar até 40% do fornecimento de água potável. A configuração esquemática de um projeto para o reuso da água servida nas edificações prevê um sistema de coleta, um subsistema de condução das águas, os ramais, tubos de quedas e condutores, uma unidade de tratamento de água, que seria o gradeamento, a decantação, o filtro e a desinfecção. O gradeamento é onde separa os... Deixa eu dar uma explicadinha aí como é que funciona essa unidade de tratamento. O gradeamento seria onde separa a parte líquida da parte sólida. A decantação seria onde ainda essa parte sólida que ficou mais em menor parte desce e fica só a água na parte de cima. O filtro seria uma forma também de eliminar essa parte sólida e alguns tipos de bactérias que fiquem nesse filtro. E a desinfecção, que seria o famoso cloro, que a gente adiciona na nossa água ou no sistema de tratamento. O reservatório de acumulação, um sistema de recalque, um reservatório superior e uma rede de distribuição. É importante lembrar que o custo dos sistemas eles podem variar de acordo com a finalidade e, consequentemente, com o grau de potabilidade da água a ser usada. A relação é direta, quanto maior a qualidade exigida, maior o investimento. A implantação desses sistemas não é simples e implica acréscimo no custo significativos à obra.
Alguns modelos ainda estão em fase de estudo e não foram liberados. De qualquer maneira, a especificação dos componentes para os reservatórios de sistema de tratamento e rede de distribuição exclusiva, existem projetos criteriosos que devem ser acompanhados por engenheiros especializados, além de uma mão de obra capacitada para trazer uma correta manutenção dos equipamentos. E a aula de hoje fica por aqui. Obrigada pela atenção. E a frase que eu deixo é que uma pessoa que nunca cometeu um erro nunca tentou nada de novo. Essa frase é do Albert Einstein. E obrigada pela atenção.